A palavra do Senhor ela vai nos falar que o Senhor Jesus, ele veio, também para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão em uma situação de decadência, aqueles que querem, sabe, aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, mesmo estando em uma situação difícil da sua vida, mesmo o ser humano estando caído, prostrado na lama, no fundo do poço, e a sociedade olhe e diz que para aquela pessoa não tem mais jeito, mas o Senhor Jesus, ele quer justamente essas pessoas, entende? Que estão nessa situação. A palavra dele diz que ele veio para essas pessoas, que estão numa situação que a sociedade olha e diz, não tem jeito para esse, porque a palavra do Senhor diz que de 100 ovelhas, uma sai, para ir, sabe, pastar em lugares áridos, mas o Senhor deixa as 99 para buscar aquela ovelha que havia se perdido. E quando ele encontra essa ovelha, ele tem mais alegria, mais prazer nessa ovelha que foi perdida do que nas 99. Por quê? Porque as 99, elas não saíram para pastar em lugares áridos, em lugares secos, elas não saíram da presença do Senhor para ir provar de coisas que o maligno oferece, mas aquela única que se perdeu, ela deixou, ela saiu dos caminhos do Senhor para ir para lugares que desagradam completamente o coração de Deus, para ir para lugares que é abominação, que é destruição para a sua vida espiritual, para a sua vida moral, muitas das vezes, para a sua perdição eterna. E a palavra do Senhor diz que quando o Senhor encontra essa ovelha, ele se alegra mais naquela que estava perdida e ele a encontrou do que nas 99, porque as 99 continuaram na presença do Senhor. E ele, sabe, foi à procura daquela que estava perdida e trouxe ela de volta para o seu aprisco, para a casa de volta, para servi-lo novamente. E ele sente prazer, porque ele vê que ela não está mais perdida. E tem pessoas que olha para o outro, olha para a sua vida e diz, está destruído, está num caminho de destruição, está no fundo do poço e diz, não tem salvação para essa pessoa, porque ela está no lamaçal do pecado. Eu estou falando aqui de pecado, entende? E olha só o que o salmo, de confissão de Davi. É, o Salmo 51, o título diz assim, Salmo de confissão. E quando o ser humano que está andando por caminhos tortuosos, áridos, está no caminho do pecado, da iniquidade, da imoralidade, essa pessoa se arrepende, o Senhor Jesus, ele recebe ela de volta, abraça ela, sabe? E faz uma grande festa, sente-se alegre porque a sua ovelha voltou para o seu aprisco e ali ele perdoa, apaga as transgressões daquela pessoa, apaga os pecados daquela pessoa e não ali se lembra mais do que aquela pessoa praticou, no seu passado. E olha só esse Salmo 51, o verso 1 diz assim, Davi diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi aqui está, sabe, confessando e pedindo a Deus que tenha misericórdia dele e que, segundo a grande benignidade de Deus, apague as transgressões dele. Porque lembra quando o profeta Natã chegou para conversar com Davi, quando Davi, ele ali, erra com Batseba, com a mulher de Urias, e ele por pecar, sabe, ele achando que iria conseguir esconder o seu pecado, o Senhor ali fala com o profeta Natã, e o profeta Natã vem conversar com o rei Davi, e Davi logo vai ali entrar na presença de Deus, confessar o seu pecado e pedir a misericórdia de Deus sobre sua vida e pedir para que Deus apague as suas transgressões, porque o Senhor apaga quando ele vê que o filho dele está verdadeiramente arrependido. E o verso 10 diz assim:
Davi diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Meus amados, nós seres humanos temos que pedir realmente a Deus um coração puro e renovar em nós um espírito, sabe? Reto, porque se não for o Senhor Jesus em nossas vidas, a gente sabe, sempre vai estar se inclinando para o pecado, para as iniquidades da vida, porque o ser humano, né? Nós seres humanos somos inclinados ao pecado, inclinados a cair. Depois que o pecado entrou no mundo, nós seres humanos temos essa tendência, sabe, a se inclinar para o pecado, e nós temos que fazer como o rei Davi falou para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, porque só o Senhor dos exércitos é quem cria um coração puro em nós, é que arranca o coração de pedra e coloca um coração de carne, um coração sensível à sua voz, um coração que ali vai ouvir a voz de Deus e vai ser obediente e vai criar em nós um espírito reto, porque se não for o Senhor dos exércitos, a gente cai e não se levanta mais na iniquidade, no lamaçal, no pecado. E nós temos que fazer como Davi: buscar a presença do Senhor, confessar as nossas iniquidades, os nossos pecados e aqueles que a gente considera pecadinho pequeno, mas para Deus é pecado da mesma forma, entendeu bem? É esconder algo e não revelar aquele algo, é algo grave sim, para nós não é, mas para Deus é sim, e é veneno para as nossas almas. E o verso 11 diz assim, Davi diz assim, é o verso 11. Não me lances fora da tua presença, ele diz, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Por causa do pecado de Davi ali com Batseba, sabe? Ele vem para a presença do Senhor, se lança nos pés do Senhor da glória e diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque o que importava para Davi não era a coroa, não era a posição, não era o status, era a presença de Deus em sua vida. Ele pede para Deus não lançar ele fora da presença do Senhor Jesus e não tirar da vida dele o Espírito Santo, porque a pior tristeza é o ser humano ser lançado da presença do Senhor da glória, é ser afastado da presença do Deus vivo, é o Senhor dos exércitos tirar de nossas vidas o Espírito Santo, porque, meus amados, para sobreviver, para o cristão que realmente serve a Deus mesmo, sabe? Que está ali na presença do Senhor da glória, que tem um coração contritado, sabe, ali arrependido, mesmo cometendo algum erro, mas vindo, sabe, e se arrepender na presença do Senhor Jesus. Se o Senhor lançar fora, estamos perdidos. Se o Senhor retirar de nós o Espírito, tirar de nós o Espírito Santo, estamos fadados ao fracasso completamente. E é por isso que Davi, ele pede para o Senhor da glória não lançá-lo fora da presença do Deus vivo e não tirar da vida dele o Espírito Santo, porque para Davi o que mais importava era estar na presença do Senhor, era a presença do Deus vivo estar na vida dele, era o Espírito Santo guiar ele na sua caminhada, porque se o cristão, meus amados, andar, sabe, nesta caminhada, nesta vida, sem pedir, sem estar ali, sendo guiado, sendo regido pela presença do Espírito Santo, ele está fadado ao fracasso, porque se não for Espírito Santo em nossas vidas, a gente cai e não se levanta mais. Se não for Espírito Santo guiando a nossa vida na caminhada como cristão, nós caímos no fundo do poço e não levantamos mais, porque aqui o mundo
A caminhada já é muito difícil. A caminhada ela já tem, sabe, as suas grandes dificuldades. O inimigo ele se levanta muito contra os servos do Senhor, contra aqueles que verdadeiramente estão com a sua vida no altar, contra aqueles que verdadeiramente buscam a presença do Senhor dos Exércitos, contra aqueles que realmente, sabe, estão com a sua vida ali tendo um relacionamento com o Criador. E o inimigo ele se levanta, e aí nós temos que buscar a presença do Senhor, ser guiado pelo Espírito Santo, obedecer e ser submisso a Deus, pedir para que o Espírito Santo nos reja, nos guie, porque se não for Ele nos guiando nessa caminhada, estamos fadados ao fracasso. E ai de nós, se não estivermos sendo guiados pelo Espírito Santo do Senhor dos Exércitos. E ai de nós, se nós, sabe, não buscar a presença de Deus, não buscar, sabe, um coração reto, um coração puro, uma fé genuína, buscar ali se relacionar com o Senhor sabe, com o Senhor da glória, com o Senhor dos exércitos, porque se não for o Senhor em nossas vidas, caímos. Se não for o Deus vivo cuidando de nós, se não for o Espírito Santo de Deus cuidando da gente aqui nessa caminhada, estamos fadados ao fracasso. E eu não quero fracassar. Você também não quer fracassar nessa caminhada. Então, se cometeu alguma coisa, peça perdão ao Senhor, porque Ele é misericordioso, Ele é longânimo, Ele é maravilhoso. A sua misericórdia é grande, sabe? É imensurável. Então, busque a presença do Senhor. Amém? Deus abençoe.